Eu precisei engordar 12 quilos para perceber que o problema nunca foi o bolo de chocolate, foi a culpa. Toda vez que eu começava uma dieta, a primeira coisa que eu cortava era o doce. E toda vez que eu cortava o doce, eu desistia. Porque ninguém aguenta viver em guerra com a própria vontade. Talvez você também já tenha passado por isso. Promete que dessa vez vai ser diferente. Promete que agora vai cortar tudo. Mas basta um pedaço de bolo para sentir que estragou tudo. E se eu te dissesse que o erro nunca foi o bolo? E se o problema for a estratégia? Hoje eu vou te mostrar como é possível comer um bolo de chocolate úmido, intenso, delicioso. E ainda assim continuar emagrecendo, sem efeito sanfona, sem radicalismo. Sem viver à base de culpa. Fica comigo, porque essa receita pode mudar a forma como você enxerga a comida menos e o seu próprio corpo. E hoje eu vou te mostrar como é possível dizer adeus ao efeito sanfona sem radicalismo. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar dieta maluca. Você vai aprender a comer bem, emagrecer com equilíbrio e construir um estilo de vida que você consegue manter. Agora, vamos ao ponto crucial: o bolo de chocolate e o emagrecimento. Por que o bolo tradicional é considerado um vilão? A resposta está nos ingredientes: farinha de trigo refinada e açúcar em excesso. Ambos são fontes de carboidratos de alto índice glicêmico, que elevam rapidamente os níveis de glicose no sangue. O que acontece em seguida? Nosso pâncreas libera insulina para normalizar essa glicose. Em excesso, a insulina não só armazena o açúcar como gordura, mas também pode levar à resistência à insulina, dificultando ainda mais a perda de peso a longo prazo. É um ciclo vicioso que nos deixa famintos logo depois de comer, com picos e quedas de energia que nos fazem buscar mais e mais alimentos calóricos. E aí que entra o efeito sanfona, essa amanusa de peso que frustra tanta gente. Você restringe, perde peso, volta a comer normalmente, que muitas vezes inclui alimentos ricos em carboidratos refinados e açúcares, e o peso volta, muitas vezes com juros. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A chave para quebrar esse ciclo está em mudar a composição dos alimentos que consumimos, focando em opções que promovam saciedade, estabilizem a glicose e entreguem nutrientes de verdade. E é exatamente isso que a nossa receita de bolo de chocolate low carb faz. Ela substitui os ingredientes problemáticos por alternativas inteligentes que não só mantêm o sabor e a textura que amamos, mas também contribuem para o nosso objetivo de emagrecimento. Vamos aos ingredientes desta maravilha. Você vai precisar de 1 xícara de farinha de amêndoas ou farinha de coco para uma opção ainda mais leve. Mas a textura pode mudar um pouco. Meio xícara de cacau em pó 100% sem açúcar, por favor. Meio xícara de adoçante culinário eritritol ou xilitol são ótimas opções, pois não elevam a glicose. 4 ovos grandes. Meio xícara de óleo de coco derretido ou manteiga ghee. Meio xícara de água morna ou café coado. Para intensificar o sabor do chocolate, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal e, se quiser, algumas gotas de essência de baunilha. Perceberam a diferença? Não temos farinha de trigo refinada, não temos açúcar. Estamos substituindo por ingredientes que são amigos do seu metabolismo. A farinha de amêndoas, por exemplo, é rica em gorduras saudáveis e fibras, o que promove saciedade e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. O cacau 100% é um superalimento, cheio de antioxidantes e com um sabor incrível.
E os adoçantes como eritritol e xilitol são metabolizados de forma diferente pelo nosso corpo, sem causar picos de glicose. Agora, vamos ao modo de preparo, que é tão simples quanto parece. Primeiro passo, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de bolo pequena aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. Com óleo de coco ou forre com papel manteiga. Segundo passo, em uma tigela grande, misture os ingredientes secos, a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o adoçante culinário, o fermento em pó e a pitada de sal. Misture bem com um fouet para que tudo se incorpore. Terceiro passo, em outra tigela, bata os ovos ligeiramente. Adicione o óleo de coco derretido e a essência de baunilha se estiver usando. Misture até ficar homogêneo. Quarto passo, despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture delicadamente. Adicione a água morna ou o café aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea e cremosa. Não precisa bater demais, apenas o suficiente para combinar. Quinto passo, despeje a massa na forma preparada e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. O tempo pode variar um pouco dependendo do seu forno. Sexto passo, retire o bolo do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. A paciência aqui é fundamental para garantir a textura perfeita. E pronto! Você tem um bolo de chocolate low carb que é uma verdadeira festa para o paladar e um aliado para o seu emagrecimento. Mas Ana, isso realmente funciona para perder peso? Sim, e eu vou explicar o porquê, com base em evidências científicas. Estudos mostram que dietas com menor ingestão de carboidratos refinados e açúcares, como a low carb, podem ser eficazes para a perda de peso e para a melhoria de marcadores metabólicos. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine, por exemplo, comparou diferentes tipos de dietas e observou que grupos que seguiram dietas com menor teor de carboidratos tiveram resultados promissores na perda de peso e na redução de fatores de risco cardiovascular. Isso acontece porque, ao reduzir a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, você minimiza os picos de insulina, o que favorece a queima de gordura e a estabilização da energia. Além disso, alimentos ricos em gorduras saudáveis e proteínas, como os presentes na nossa receita, promovem uma saciedade muito maior, diminuindo a probabilidade de ataques de fome e de comer em excesso. Ou seja, você come menos porque se sente satisfeito por mais tempo, e seu corpo aprende a usar a gordura como fonte de energia, em vez de depender apenas da glicose. É importante ressaltar que low carb não significa zero carboidratos. Significa uma redução inteligente, focando em carboidratos complexos e fibrosos, e eliminando os refinados e açúcares. Nosso bolo, por exemplo, ainda tem carboidratos das amêndoas e do cacau. Mas são carboidratos que vêm acompanhados de fibras e nutrientes, o que muda completamente a forma como seu corpo os processa. E para aqueles que ainda estão céticos sobre o sabor, eu te garanto, este bolo é surpreendente. O cacau 100% oferece um sabor de chocolate profundo e intenso. E a textura é úmida e macia, sem aquele aspecto pesado dos bolos tradicionais. Você pode até adicionar uma cobertura simples de ganocarb, misturando chocolate amargo 70% ou mais com um pouco de creme de leite fresco e adoçante para levar a experiência a outro nível. É um verdadeiro prazer sem culpa. Agora, algumas precauções e dicas importantes. Primeiro,
A moderação é sempre a chave, mesmo para receitas fit. Este bolo é delicioso e saudável, mas ainda é um alimento calórico. Uma fatia é o ideal para matar a vontade de doce e manter o foco. Segundo, a qualidade dos ingredientes importa. Use cacau 100% de boa qualidade, farinha de amêndoas fresca e adoçantes que você já testou e sabe que seu corpo tolera bem. Terceiro, ouça o seu corpo. Se você tem alguma condição de saúde específica, como diabetes, ou está em tratamento médico, é fundamental conversar com seu médico ou nutricionista antes de fazer grandes mudanças na sua dieta. Eles são os profissionais mais indicados para te orientar sobre o que é melhor para o seu caso. A ideia por trás do Nutrir e Crescer e deste bolo de chocolate low carb é te mostrar que o emagrecimento pode ser uma jornada prazerosa, sem privações extremas. É sobre fazer escolhas inteligentes, substituir ingredientes por alternativas mais saudáveis e aprender a cozinhar de uma forma que te nutre e te satisfaz. É sobre construir uma relação mais leve e equilibrada com a comida, onde o bolo de chocolate não é mais o inimigo, mas sim um aliado que te ajuda a manter o foco e a desfrutar da vida, e o efeito sanfona. Ele é combatido quando você adota um estilo de vida que você consegue manter a longo prazo. Dietas muito restritivas são insustentáveis. Elas geram frustração, compulsão e, inevitavelmente, o retorno ao peso inicial. Ao aprender a preparar receitas como esta, que são saborosas, nutritivas e alinhadas aos seus objetivos, você cria um padrão alimentar que pode seguir para sempre. Você não está de dieta. Você está comendo bem, comendo o que gosta, e seu corpo responde positivamente. É uma mudança de mentalidade e de hábitos que te liberta do ciclo vicioso do ganha e perde peso. Pense comigo. Quantas vezes você desistiu de uma dieta porque sentiu falta de um doce, de um pão, de um alimento que te dava conforto? A proposta aqui é diferente. É te dar as ferramentas para que você possa ter esses alimentos, mas de uma forma que te beneficie. É sobre empoderamento, sobre ter o controle das suas escolhas e sobre provar que comer saudável não precisa ser sinônimo de comida sem graça. Este bolo é a prova viva disso. Então, que tal experimentar essa receita hoje mesmo? Eu adoraria saber o que vocês acharam. Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas experiências e suas adaptações. A comunidade Nutrir e Crescer é feita para trocarmos ideias e nos apoiarmos mutuamente nessa jornada. E se você quer ir além, aprender a montar refeições completas para o seu dia a dia, sem radicalismo e sem sofrimento, continua aqui comigo no canal. Porque eu estou preparando uma sequência de vídeos com café da manhã, almoço, jantar e lanches pensados exatamente para quem quer emagrecer com equilíbrio. A ideia aqui não é te colocar em mais uma dieta temporária. É te ensinar a construir um padrão alimentar que você consegue manter. Porque emagrecer não é sobre passar fome, é sobre comer melhor, não é sobre se privar. É sobre fazer escolhas inteligentes todos os dias. E não é sobre dietas malucas, é sobre construir hábitos saudáveis que duram para a vida toda. Eu sou a Ana, e estou aqui para te guiar nessa jornada. Muito obrigada por estarem comigo e até o próximo vídeo.